Tem sido muito frequentes as perguntas lá no meu Instagram, @mairagaiato, sobre transtorno positivo desafiador, conhecido como TOD. É um transtorno muito sério, muito grave, que precisa ser cuidado. Na maioria das vezes, nossas crianças não estão com esse transtorno. Elas estão com sintomas, com dificuldade de obedecer, de acatar regras, de ter limites, porque é muito difícil mesmo para elas e é muito difícil mesmo para nós pais educarmos. Eu sei, porque depois que eu tive filho, tudo mudou na minha cabeça. Antes eu achava que tinha algumas coisas fáceis de se fazer, que era muito fácil olhando no filho dos outros, que devia fazer assim, devia fazer assado, se fizesse desse jeito resolvia. E agora que eu tenho o meu pequeno, que olha para mim e fala, não, quem manda aqui é o Tetel. Ou que quando eu vou segurar as mãozinhas dele, ele bate, porque ele tem 1 ano e 10 meses nesse momento, e ele bate, e eu seguro as mãozinhas dele para baixo e digo, não pode? Depois de eu fazer isso 2 ou 3 vezes, ele mesmo abaixa as próprias mãozinhas e fala, não pode, continua fazendo. Sabe quando você tem vontade de levar num especialista? E aí você se dá conta que o especialista sou eu? E agora, o que a gente faz? Então, estudando o assunto, levantando alguns artigos, pensando, discutindo com o meu marido, que é psiquiatra infantil, eu fiz um conjunto de estratégias que eu vou passar aqui agora para vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma criança que se opõe, que pede as coisas, que nada tá bom, que desobedece, ela tá procurando limites, porque limite dá segurança pra gente, pra todos nós. Imagina você acordando do nada num quarto totalmente, num lugar totalmente escuro, no chão, sem saber onde você tá. Qual é a primeira coisa que você faz? Você levanta e vai tateando, procurando uma parede, porque a parede, o limite, te dá segurança. Por mais que você continue sem saber onde você está, você se apoiando em algo, sabendo até onde você pode ir, isso te traz imediatamente uma sensação de conforto e segurança. É isso que as crianças estão fazendo o tempo todo, quando elas desobedecem, quando elas dizem não, quando elas se jogam, quando elas querem fazer alguma coisa do jeito delas. Elas estão procurando essa segurança. Então, vamos falar passo a passo o que a gente pode fazer para organizar essa bagunça que muitas vezes a gente se olha e fala, tá difícil, tá chato ficar com meu filho, ele não topa nada, tudo tem que ser do jeito dele. Por onde começar? Primeira coisa, sentando, parando para conversar e se organizar com o resto da família que mora junto. Então, senta com o seu marido, senta com o cuidador, com quem você compartilha a criação da sua criança, pais, cônjuge, quem que divide com você essa responsa, que não é tranquilo, que não é barbada, que não é uma coisa fácil, e vamos conversar. Olha, tô sentindo que muitas vezes a criança faz isso ou aquilo, fala sobre o que você sente, não acusa o outro de naquela hora você não fez isso, você não fez aquilo, porque a gente está tão estressado, irritado, que a nossa tendência é tentar culpar alguém, tentar responsabilizar alguém e até mesmo a própria criança. Ela é desobediente, ela não faz, ou o marido ou o companheiro. Então a primeira coisa é tirar a culpa de todo mundo, inclusive de você mesma, e conversar, falar sobre o que você está sentindo, sobre o que você gostaria de mudar nesse ambiente. Os filhos serem agressivos, provocativos, desafiadores, trazem um super estresse para os pais. E qual é a tendência? É a gente agir como a gente foi criado. Então é muito comum o uso de agressões físicas, de agressões verbais, grito, falar alto, contenção de criança. E olha só, se a gente quer tirar o grito, a agressão, a impulsividade, a gente não pode agir assim, porque a gente está dando um modelo exatamente do que a gente está falando ou pedindo para a criança não fazer. Como é que você faz algo e diz para ela não fazer? Então, o primeiro ponto é a gente se acalmar, porque esse estresse, dessa desorganização toda, enlouquece os pais. Então, a primeira coisa é, além de conversar, então o primeiro passo é organização de você mesma, junto com o seu parceiro, para
parar de usar agressões físicas ou verbais depois dessa conversa de vamos agir? Vamos. Ok, já sabemos então o que não fazer. Então, o que fazer para resolver isso? Ninguém é perfeito o tempo todo, a gente já está cansado, irritado, e se a gente continuar nesse jogo, isso não vai ter fim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de nos organizarmos, é escolher essas 4 paredes que nós vamos colocar em volta da criança para ela ter os limites. Escolhe 4 coisas com regras. As 4 coisas que você mais tem de dificuldade com a criança ou que te irrita mais. Por exemplo, uma coisa que você não deixa ela fazer, uma coisa que ela não pode mexer, alguma coisa que você queira dizer como um não, que até aí ela pode ir, mas que depois ela não pode mais. Vou te dar exemplos simples. Quando a gente quer que uma criança escove os dentes e a gente diz para ela, vamos escovar os dentes? A gente não pergunta mais. A gente diz para ela, informa para ela, agora nós vamos escovar os dentes. Então você vai começar colocando um limite até na sua forma de falar. Você não vai mais falar sabendo, perguntando, esperando se essa criança vai ou não vai. Você vai ser consistente nas regras. Então você vai colocar regras para ela. Depois de comer, você vai escovar os dentes. E manter essa consistência. Isso já é uma primeira parede. Ela já sabe que ela não adianta correr, não adianta fugir, não adianta gritar, não adianta o que fazer. Todas as vezes que ela comer, ela vai escovar os dentes e você vai conduzir para que, de uma maneira suave, ela chegue a esse comportamento final. Se a sua criança tem dificuldades sensoriais ou tem dificuldades para escovar o dente, isso já é uma outra coisa, são outros problemas que ela tem dificuldades para fazer. Nós estamos falando nesse vídeo sobre regras e limites e tem que começar partindo de você, da sua família, um pacto familiar de isso nós não vamos mais deixar ele fazer. Isso nós vamos fazer todas as vezes porque precisa ser feito. Então você vai escolher 4 coisas que o seu filho não pode fazer mais, por exemplo, correr na rua. Nós não vamos mais deixar ele sem a mão quando nós estivermos na rua. Então você vai dizer para o teu filho, todas as vezes que nós sairmos na calçada, a mamãe vai segurar a sua mão. E você aplica esse combinado com consistência todas as vezes, sem ceder, sem amolecer, sem abrir exceções, todas as vezes que você precisa entrar em contato com aquilo que é difícil para a criança. Um outro limite que a gente está precisando colocar nas crianças, o tempo de uso dos eletrônicos. Então coloca um timer, coloca ou uma ampulheta que tem aquela passagem do tempo com a areia, ou um relógio com um despertador. O ideal é ser um cronômetro, que a criança veja a passagem do tempo e que tenha um despertador, tenha uma sinalização quando o tempo acabar. E aí você diz, o tempo acabou. Então agora nós vamos guardar em um lugar alto que a criança não vai conseguir pegar, porque senão vai ficar aquela disputa, ela puxa, você puxa, tenta pôr de volta, você vai tirar esse estímulo tentador ali da frente dela e vai realmente guardar. Então se você colocou um limite para o tempo de uso do celular, do tablet, a hora que acabar esse tempo vai ser consistentemente o mesmo período e você vai realmente guardar, realmente cumprir com a regra. Porque qual que é o problema? E eu entendo totalmente isso. Na hora de colocar regra, você sabe que você vai ter trabalho, você sabe que essa criança vai gritar, vai chorar. Então muitas vezes a gente fala, ai tá, deixa, vai, só mais um pouco. E essa falta de consistência tira essa segurança, essa barreira da criança, tira essa previsibilidade, essa constância que dá o limite, que dá a segurança, entende? Então pensa aí junto com a tua família em 4 regras, em 4 limites, explica para a criança. Se a tua criança tem dificuldade de compreensão, mostra um desenho, mas o mais importante, começa a aplicar. E começou a aplicar, você vai se manter firme
Mesmo com ela gritando, você vai acolher a sua criança dizendo: eu sei que é difícil.